Olá, Pristecas! Nessa aula vamos falar sobre como reconhecer um número primo. Espero que essa aula seja de grande ajuda para você. Então, vem comigo, vem contigo! Então, existem infinitos números primos, e esses aqui são alguns deles, os números primos menores que 100. Mas o que é um número primo mesmo? É um número que tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 37 tem o divisor 1 e ele mesmo, que é 37. Para sabermos se um número é primo ou não, devemos seguir a seguinte regra. Primeiro, dividir o número que queremos saber pelos números primos menores que 100. Se o resto da divisão for igual a zero, esse número não é primo. Se o quociente, ou seja, o resultado da divisão, for menor que o divisor e o resto diferente de zero, aí sim é um número primo. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Agora, vamos verificar se o número 161 é um número primo ou um número composto. Então, vamos ver a divisibilidade desse número pelos números primos que já conhecemos aqui. Então, o número 161, ele é divisível por 2? Não, porque o número 161 não termina em números pares. O número 161 é divisível por 3? Vamos conferir somando os valores absolutos de 161. 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. E 8 não é divisível por 3. Então, 161 não é divisível por 3. 161 é divisível por 5? Não, porque 161 não termina em 0 e não termina em 5. 161 é divisível por 7? Vamos fazer a continha. Então, vamos fazer a conta para verificar se 161 é divisível por 7. 16 dividido por 7 é igual a 2. 2 vezes 7, 14. Colocamos o resultado aqui e subtraímos. 16 menos 14 é igual a 2. Trazemos o 1 para aqui. 21 dividido por 7 é igual a 3. 3 vezes 7, 21. Fazemos a subtração aqui, 21 menos 21 igual a 0. Então, pela regrinha aqui, se o resto for 0, não é primo. Como o resto da divisão de 161 por 7, que é um dos números primos, então, pela regrinha, o número 161 não é primo, então ele é composto. Não é primo. É composto. Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Da mesma forma, vamos verificar se o número 113 é um número primo ou número composto, utilizando a regrinha de obtenção de números primos. O número 113 é divisível por 2? Não, porque não termina com números pares. O número 113 é divisível por 3? Vamos somar os valores absolutos de 113 e verificar se a soma é divisível por 3. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, 5 não é divisível por 3. Então, 113 não é divisível por 3. 113 não é divisível por 5, porque não termina em 0 e não termina em 5. Então, vamos dividir o número 113 por 7 e verificar através dessa regrinha. Então, temos 113 dividido por 7. 11 dividido por 7 é igual a 1. 1 vezes 7, 7. Trazemos para cá o resultado e subtraímos. 11 menos 7 é igual a 4. Baixamos o 3. 43 dividido por 7 é igual a 6. E 6 vezes 7, 42. Trazemos o resultado para aqui e fazemos a subtração. 43
menos 42 igual a 1. Vamos, se o quociente, que é esse aqui, for menor ou igual ao divisor, que é 7, e o resto for diferente de zero, é primo. Mas nesse caso, o quociente ainda é maior que o divisor. Então, devemos fazer mais uma verificação do próximo número primo, que é o número 11. Agora, vamos verificar se o número 113 é divisível por 11 e verificar através da regrinha se o número é primo ou composto. Então, vamos fazer a continha aqui. 113 dividido por 11. 11 dividido por 11 é igual a 1. Uma vezes 11, 11. Trazemos o resultado para aqui e fazemos a subtração. 11 menos 11 igual a 0. Abaixamos o 3. E colocamos 0 no quociente. Observa que aqui temos o quociente menor que o divisor. Se o quociente for menor ou igual ao divisor, se esse quociente for menor ou igual ao divisor e o resto for diferente de zero, o número é primo. Nesse caso, observamos que 113 não é divisível por 11 porque não deu resto igual a zero. O quociente é menor que o divisor e o resto é zero. Então, por essa regrinha aqui, o número 113 é primo e não é composto. Então, Bristeca, se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, compartilhar. Então, vem comigo, vem contigo!